agradeço, né, aos organizadores esse convite, a distinção de apresentar o trabalho aqui como uma conferência, né? E isso que eu vou apresentar é parte de um livro que eu estou acabando de redigir, que sai o ano que vem, que o livro tem esse título. E eu vou apresentar hoje uma parte, claro, do livro, não é o livro inteiro, no qual eu vou exatamente explorar essa relação entre cartografia e manuscrito, texto impresso, né? Essa relação entre mapas e textos é uma relação intrínseca que pode ser explorada de várias formas, desde a forma mais evidente dentro de livros, né? E servem para ilustrar o espaço geográfico onde esse livro está ocorrendo, né? Isso já acontece de forma bastante precoce, por exemplo, eu lembro aqui da Utopia, do Thomas More, né? Onde aparece um mapa, né, da ilha de Utopia, né? Até romances, como recentemente, né, bem mais recentemente, o Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Então, seja na ficção, seja também em livros históricos ou geográficos, o mapa tem, nesse caso aí, guarda uma relação intrínseca com o texto. Mas eu vou trabalhar numa outra vertente, né? Eu vou trabalhar exatamente como um texto pode ser fundacional de um mapa. Então, essa é a vertente que eu vou trabalhar. E no caso aí, né, eu vou fazer uma coisa bastante diferente, no sentido de que normalmente a gente apresenta a conclusão ao final. Eu vou apresentar, vou começar da mesma forma, né, como Gabriel Garcia Marques começa lá na sua crônica de uma morte anunciada, contando para vocês aonde eu vou chegar. Então, até 1700, assim era a representação da África para os europeus. Esse é um mapa do Delille, que era o primeiro geógrafo do rei, né, e que representa a África e todo o conhecimento que os europeus tinham reunido sobre a geografia da África até então. E o que eu quero chamar a atenção nesse mapa é que claramente não existe vazio nesse mapa, né? A África está totalmente preenchida e não só de acidentes geográficos, como também dividida em regiões que se conectam umas às outras, né? E eu vou trabalhar exatamente num processo, né, de desconstrução desse espaço africano, né, que começa a ser construído com as grandes navegações, em que os europeus começam, né, após descer o litoral da África, a desvendar essa geografia africana, né, chega ao seu ápice com aquele mapa do Delille, onde tudo que eles conhecem já, não só do litoral, mas também do interior da África, né, para 30 anos depois, em 1749, a gente ter um mapa do D'Anville, que é o indivíduo com quem eu vou trabalhar aqui, em que praticamente a África é um grande vazio, né, a não ser com a presença em poucos espaços, exatamente os locais onde os europeus colonizaram. Nesse aspecto, né, o que a gente vê é que a geografia que continua a ser válida para os europeus em meados do século é aquela que foi vista com o olhar dos europeus, aquela que, quer dizer, só tem validade científica a geografia que os europeus avistaram com seus próprios olhos e, por conta disso, grande parte da África, né, dessa geografia do interior da África, simplesmente desaparece das cartas geográficas, né? E cria no mapa o que eu chamo de um horizonte de expectativas geográficas futuras. Quer dizer, é um espaço que ainda vai ser preenchido pelos europeus e que, na verdade, prepara visualmente, né, os europeus para a concepção de que a África é um grande vazio, que cabe aos europeus conquistá-la, né, e revelar ao mundo o que é essa África.
chamando de horizonte de expectativas geográficas futuras, como que ele foi construído na relação com um texto, que aí sim, esse eu vou contar só no final. Tá? Então, eu vou me permitir aqui que eu vou ler. Então, Paris, 1725. O ano começara mal, o embaixador português Dom Luís da Cunha, representante diplomático de Dom João V junto à corte de Luís XV. Um incidente diplomático com o recém-nomeado embaixador francês em Lisboa estremecia as relações entre Portugal e França. O impasse parecia se encaminhar para um rompimento definitivo das relações diplomáticas. Enquanto tais acontecimentos se precipitavam, Dom Luís assistia a tudo impotente e contrariado. Ter que deixar Paris e os prognósticos funestos de que tudo poderia acabar mal tiravam-lhe a tranquilidade e o faziam sofrer de severa insônia. Como não conseguisse dormir e como, segundo ele, apresentava obstinados achaques que enfraqueciam-lhe a cabeça e o privavam do útil e gostoso hábito que tinha feito da leitura, resolveu colocar seus criados para que em voz alta, ainda que mal, lessem para ele alguma coisa. Essa rotina se tornou sua distração nas noites passadas em vigília. Com o intuito de que a tarefa não se tornasse penosa demais para os seus serviçais, pareceu-lhe que devia dar a eles livros que fossem proporcionados à sua curta compreensão e também lhes inspirasse uma certa curiosidade, de maneira a não entediá-los. Por essa razão, escolheu o tema das viagens e, entre elas, as da Ásia e da África, porque, estando mais cheias de sucessos e descobrimentos que menos ouviram falar, o desejo de o saber não os faria dormir. Foi embalado por essas leituras que teve uma súbita inspiração, uma epifania, segundo ele, que o levou a se interessar pela localização das possessões que Portugal possuía na África Meridional, Angola e Benguela na costa ocidental e... E o anterior, qual que você passou? Era o Dom Luís, né? Não, tem nada. Jean Baptiste. Não, aquele é Jean Baptiste. Era esse, Dom Luís, agora o outro. Não, o mapa. Então desculpe, eu errei. Então depois a gente volta para o Dom Davi, tá? Da África Meridional. Para dar-lhe sustentabilidade, requisitou a colaboração de um jovem geógrafo, então com 28 anos, o francês Jean-Baptiste de Bouillon-Danville, que produziu um mapa e uma memória geográfica que explicavam, ilustravam e detalhavam o território. A questão que eu vou trazer aqui para vocês, que é o tema de hoje, é quais seriam os livros que provocaram essa epifania. Dom Luís não os nomeia. Como então decifrar esse enigma? Ginsburg comparou o trabalho do historiador ao trabalho de um detetive. Sigamos então algumas das pistas para identificar que obra seria essa. Para fazer isso, eu comecei primeiro investigando as cartas e papéis públicos escritos por Dom Luís e uma memória geográfica que Danville escreveu sobre o mapa. Ou seja, eu vou procurar estabelecer a relação entre os mapas que eles produziram, quer dizer, entre essa construção geográfica que eu mostrei para vocês no começo, e os textos impressos que deram, ou manuscritos, mas daqui a pouco eu vou falar que é impresso, que deram sustentação e inspiraram essa ideia de travessia da África e que levou a esse processo de desconstrução da geografia até então existente da África, e a construção desse horizonte de expectativas geográficas futuras. Primeiro vejamos os detalhes fornecidos. Vejamos então os detalhes fornecidos nas cartas que o próprio embaixador escreveu sobre o tema. Comecemos então com suas palavras. Dom Luís conta que pusera seus escravos a ler livros, tratando-se, pois, de obras impressas e não manuscritos, o substantivo claramente no plural. Em seguida, ele relata que essas leituras realizadas à noite, que versavam sobre as viagens na África e na Ásia, o fizeram pelas manhãs cotejar as descrições geográficas da parte meridional do continente africano, descritas nesses livros, com um mapa que possuía da região. Afirma que foi essa dupla empreitada que lhe inspirou o projeto, o qual, e aí depois ele conta, encontrou também escrito em uma das relações que fui fazendo os criados ler. Tá?
que era um dos livros que ele dera para eles lerem. Ou seja, acabou por confessar que, à medida que ouvia os textos que descreviam as aventuras dos portugueses na África, percebeu que o projeto que imaginara não se tratava de coisa inédita, pois o mesmo projeto, segundo ele, achei em uma relação impressa daquele país. Nela, seu autor diz que só os senhores reis de Portugal podiam empreender aquele descobrimento, visto que os seus vassalos tinham já penetrado no interior do país, afastando-se igualmente assim da costa oriental como da ocidental. Ainda segundo o embaixador, esse livro acentuava não só que os portugueses de ambas as costas já se encaminhavam ao mesmo fim, mas que o posicionamento das conquistas na região era propício à execução da ligação terrestre, visto que Angola e Moçambique, ficando, aqui é entre aspas, não vou fazer esse gesto de novo, senão vai dar confusão. Ficando quase defronte um dos outros, parece que não lhes falta mais que darem-se as mãos para ajuntarem as duas extremidades. Numa carta que escreveu de Haia em 1729, ao se referir a esse projeto de travessia, deu mais detalhes sobre esse livro, contando que se tratava de uma relação impressa. Nesses seus textos fica claro, então, que o livro que lhe inspirara o projeto, não era o mesmo onde encontrou posteriormente a mesma ideia. Trata-se, então, de pelo menos 2 livros diferentes. Vejamos os termos que empregou para descrever essa última obra. Aqui depois ele encontrou o livro, a ideia impressa, que ele chama de relação. Segundo Plutarco, relação é a narração de alguma coisa que sucedeu, mas também pode ser uma comunicação ou correspondência que uma pessoa tem com outra. Nesse caso, adequa-se o primeiro significado, pois, segundo Dom Luís, os que fizeram seus criados ler eram livros impressos. Continham, então, relatos de alguma coisa que sucedeu, no caso, nas viagens dos portugueses em África. A partir dessa premissa, e acho que quanto ao conteúdo versavam sobre África e Ásia, vejamos, então, algumas pistas buscando identificá-los. Passemos à identificação dos livros que D'Anville utilizou para produzir seus mapas quando começou a colaborar com o embaixador no projeto de travessia. Mas para isso eu vou fazer 2 digressões antes de entrar nos livros. Tá? Trabalhando sempre em Paris, D'Anville era o que se convencionou chamar geógrafo de gabinete, ou seja, produzia sua cartografia a partir das informações recolhidas em loco por outros. Tá? Então ele ficava sempre em Paris, o geógrafo de gabinete, e as informações que entravam nos mapas eram produzidas por outros. O mundo da cartografia, ele estava dividido em hierarquias bastante rígidas, e os geógrafos de gabinete estavam no topo dessa pirâmide no século XIX. Tá? Recolhiam as informações em campo os engenheiros militares, tá? Os savants ligados, muitas vezes, no caso da França, à Academia Royal, de Ciências de Paris. Depois, então, havia os editores que colocavam esses mapas, publicavam esses mapas e muitas vezes encadernavam como atlas. Haviam desenhistas, letradores, que faziam todo o trabalho de ilustração ou as vinhetas e as cartelas dos mapas. Por fim, haviam os gravadores, os gravadores, tá certo, que faziam as placas, tá certo, os gravadores que faziam as placas de cobre, o Jatine falou isso ontem, nesse momento do século XVIII, os mapas eram gravados em placas de cobre, os impressores, os vendedores e os livreiros. Os geógrafos de gabinete estavam então no alto dessa pirâmide e, como mostra bem o retrato de D'Anville, ele era um savant, ele é um intelectual, ele não aparece ligado a nenhum ofício mecânico, mas a arte liberal cabia a ele juntar todas as informações e desenhar o mapa. É a única referência que a gente percebe, ele está vestido como um gentil homem, com rendinhas, ele
mostra claramente essa relação entre os livros e a geografia, né, as informações que ele retira, mostrando exatamente que se trata de um trabalho intelectual e por isso então esses geógrafos estavam no alto dessa pirâmide hierárquica. Bom, para a gente chegar então nos livros, eu preciso falar rapidamente como que os geógrafos de gabinete trabalhavam. Né? Então, para produzir a sua carta geográfica, eles tinham que retirar informações de vários lugares. E eu vou dar como exemplo aqui o mapa da América do Sul, que foi o que eu trabalhei na minha tese de titular. Então, então eles usavam mapas manuscritos, que é o caso aí do mapa do José da Silva Paz, da Lagoa dos Patos. Eles usavam relações, manuscritos de viagem ou descrições geográficas manuscritas, que é o caso aí dos irmãos Nunes descrevendo Minas Gerais. Eles usavam mapas impressos antigos, no caso aí do Nordeste brasileiro, a única cartografia que ele dispunha era a cartografia holandesa do século XVII, né? E mapas impressos mais recentes, no caso aqui é o mapa da viagem do Anson para a ilha de Chiloé, né? E eles usavam livros impressos, né? No caso aqui são as relações jesuíticas